E aí, turma, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa quarta aula do curso de Business Intelligence para construtores. Agora eu vou falar para vocês de onde vêm os dados. Muitas pessoas me fazem essa pergunta: professor, onde que eu posso pegar os dados? Qual a melhor fonte de dados? Como que eu faço a minha construtora? E eu vou dar para vocês agora 4 opções. A primeira opção, de onde vocês podem extrair os dados, é dos próprios SQL. Se você tem um servidor na sua construtora e você tem um RP que tem todos os dados dentro desse servidor, provavelmente ele vai usar o SQL Server ou algum desses aqui. Pode ser o Oracle ou MySQL. E você consegue acessar esses dados. Por isso que eu dividi aqui em duas categorias. Dados que você tem acesso e dados que você não tem acesso. Tem algumas RPs, por exemplo, a UAU, foi feita lá em Goiânia, ele facilita o acesso ao banco de dados. Então você consegue acessar o banco de dados, conversando com eles, é claro, com a equipe de TI, eles conseguem liberar o acesso. Então aí você consegue pegar todos os dados diretamente desse banco de dados. Gente, facilita muito o seu trabalho. Eu já tive construtores que conseguiram fazer isso e o resultado foi sensacional. Só que existem outras RPs, por exemplo, tem Informação aqui em Fortaleza. Em cada estado você vai ter uma RP que predomina. Mas existem algumas que deixam você ter acesso e outras que não permitem que você tenha acesso. Quando não permitem você ter acesso, eu vou passar algumas outras opções que você pode fazer. Tá? A próxima forma de você acessar o banco de dados, gente, para quem é engenheiro, é através de planilhas de Excel. E tem gente que faz essa pergunta para mim: professor, eu consigo usar planilhas de Excel e depois levar essas planilhas para dentro de um software, como o Power BI, por exemplo? A resposta é sim, você consegue. Você consegue, por exemplo, em cada obra, imagine que você tem 10 obras de andamento. Você pode criar 10 pastas. Cada pasta fica a pessoa responsável da obra para alimentar esses dados. Então a pessoa salva os dados na planilha. Você pega uma ferramenta como o Power BI, por exemplo, conecta essas 10 pastas no Dropbox e aí consegue puxar essa informação e atualizar automaticamente. Então você vai criar uma rotina. Só que o que você precisa fazer? Você precisa padronizar os bancos de dados, na verdade padronizar as planilhas em Excel, tá? Onde cada pessoa vai ter as mesmas quantidades de colunas, certo? Quando a pessoa alimentar as informações, você consegue pegar essas informações e apresentar. Outra coisa importante, pessoal, às vezes tem dados em planilhas de Excel que não estão estruturados. Desde uma ferramenta como o Power BI, você consegue pegar esses dados, reorganizar os dados, então você cria um caminho, certo? E quando você pedir para atualizar, ele repete todo esse fluxo. E ele deixa os dados estruturados como você configurou. Isso é muito legal também. Aí você precisa só tomar cuidado, porque qualquer alteração dentro dessas planilhas, ele vai derrubar todo o fluxo que você criou. Então você precisa só prestar atenção nisso, mas funciona, tá, pessoal? Principalmente para você que está começando, acredito que seja o melhor caminho para você apresentar bons resultados para a sua construtora. A outra fonte de dados, também é bem legal, são extração de relatórios nessas RPs. Então, por exemplo, você não conseguiu de forma alguma ter acesso ao banco de dados, aí você pode usar essa segunda opção. Você pode gerar relatórios, salvar esses relatórios numa pasta e depois você vai conseguir ter acesso. Mas assim, pessoal, sendo bem sincero com vocês, eu não gosto desse jeito. É um jeito extremamente braçal. Quando você usa qualquer ferramenta de BI, a nossa principal vantagem é tirar o homem desse processo. Então você quer automatizar o processo. Quando você fica salvando relatórios em pastas, todo dia, toda semana, você precisa repetir isso. Tá? Então algum dia você vai esquecer, ou você pode até mesmo errar nas configurações dos relatórios. Então não é um jeito que eu gosto de fazer. Tem pessoas que criaram um robozinho que ele faz o seguinte: ele pega toda segunda-feira ou todo dia, meio-dia, por exemplo, ele abre RP, gera o relatório, salva numa pasta no Dropbox. Então todo dia esse robozinho faz isso. É um outro caminho, tá? Mas de novo, pessoal, quando você não tem acesso ao banco de dados, o jeito é fazer dessa forma, certo? Você extrai os relatórios e salva uma pasta e depois você consegue pegar esses dados. Como eu disse para vocês, não é o jeito que eu prefiro. E a quarta opção aqui, por exemplo, são através de sistemas web. No geral, pessoal, praticamente todos os sistemas web permitem você ter acesso aos bancos de dados via API. A própria Smart Bean tem essa facilidade. Por exemplo, você montou o orçamento dentro da Smart Bean, você consegue visualizar o banco de dados do orçamento e aqui você tem uma ferramenta de integração. Então você consegue pegar esse banco de dados, levar para o Power BI e aí você consegue apresentar o orçamento e comparar orçamento de diversas obras com inteligência de dados. Uma forma bastante simples. Então você consegue pegar dados de financeiro, dados de medição de obras, dados de planejamento. Então todos os bancos de dados você consegue ter acesso. E aí você pode personalizar e criar uma inteligência própria e personalizada para a sua construtora. Essa é a vantagem de você trabalhar com
sistemas web. E outra coisa, você agenda a atualização e atualiza em tempo real durante todo o dia. Então você vai ter realmente as informações na palma da sua mão. E, pessoal, o que você pode fazer com tudo isso? Para ficar claro, para você que é construtor, independente do porte da sua empresa, você pode ter estudo de viabilidade, certo? E quando eu falo de estudo de viabilidade, tem gente que fala assim, Walter, mas eu não faço incorporação imobiliária. Mas todo cliente que você for atender, você precisa fazer um estudo de viabilidade, nem que seja para saber o lucro daquele projeto. Seja por administração, seja por preço fechado, seja incorporação. Então, até a gente tem uma consultoria sobre isso, a gente pode depois trocar ideias para você entender como que nós mapeamos esses dados, esses custos e como que a gente chega no lucro, que é o alvo de todo mundo que constrói, né, pessoal? Lucro é bom, viu? Outra coisa importante, você pode ter dados de orçamento, certo? Quando você organiza os dados de orçamento, você, no final da obra, quando você retroalimenta tudo, você consegue comparar o que você orçou e o que você gastou. Isso vai te dar inteligência para as futuras obras. Então, quando você for começar a orçar uma obra do zero, você vai ter uma inteligência baseada nos custos que você teve nas obras anteriores. Isso te dá uma inteligência orçamentária muito importante. Mesma coisa para o planejamento. À medida que você planeja uma obra, que você começa a controlar, você começa a ver quais são as variáveis que não permitiram você cumprir aquela atividade dentro do prazo que você estipulou. Ou tem tarefas que você conseguiu fazer muito mais rápido que você planejou. Tudo isso é uma inteligência de planejamento. Aqui depois você tem a parte financeira, como é que você vai apropriar os custos, certo? Você tem a parte de vendas, então, por exemplo, se você tem uma incorporadora e você tem a equipe comercial, você consegue pegar os dados de comercialização das unidades e trazer para cá. E, por último, não menos importante, os dados do canteiro de obras. Então, medição do canteiro de obras, o diário de obras, tudo que acontece no dia a dia, você consegue trazer esses dados. Então, aqui, ó, normalmente, você cria um fluxo para coletar esses dados, certo? Do início até a parte de canteiro de obras. Você traz esses dados, por exemplo, para o Power BI, onde você vai fazer o tratamento e a padronização desses dados. Quando você trata e padroniza, você começa a criar relatórios. Aqui você vai ter uma inteligência visual. Existe uma ciência que é a visualização de dados. Até na hora de você apresentar os dados, tem jeito melhor de você apresentar os dados. Não é simplesmente criar relatórios aleatórios e poluir a sua vista. Até porque a capacidade humana é limitada. Então, se você coloca muitas telas, muitas informações, fica extremamente poluído e a pessoa não consegue, às vezes, tirar o melhor dos dados quando você não organiza tudo direitinho. Então, assim, você cria esses relatórios para você poder apresentar esses dados e depois vem a mágica. A mágica, pessoal, é aqui, ó, atualização automática dos dados. Gente, eu quero que os meus dados sejam atualizados em tempo real de uma forma automatizada. Eu não quero ter influência de pessoas. Assim, as pessoas vão influenciar aqui, porque as pessoas vão preenchendo as informações na medida que você vai avançando na obra. Mas todo esse fluxo aqui, a gente automatiza ele para você ter os dados em tempo real na sua mão. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula e aguardo vocês na próxima aula. Até já!